Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Cabala da Sensibilidade. Então, volto para a pergunta que eu fiz no começo. Presta bem atenção. Ser sensível é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Então, eu quero analisar um pouco com vocês. De uma forma geral, eu diria que uma pessoa sensível é uma grande qualidade, é uma coisa boa, certo? Vamos pegar o pé da letra. O que significa ser sensível? É uma pessoa não grosseira, é uma pessoa não indiferente. É alguém que ela sabe sentir a dor alheia, ela sabe sentir a alegria do outro, ela tem empatia. Obrigado, Felipe, pela palavra. E eu diria que tem vários níveis de sensibilidade, porque a sensibilidade ela começa já no mundo material. Tem a sensibilidade do tato, tem gente que tem uma boa sensibilidade, tem sensibilidade no olhar, tem sensibilidade auditiva, tem sensibilidade intelectual, tem sensibilidade emocional, que eu acho que é a principal que eu estou me focando hoje. Mas normalmente você dizer que uma pessoa é sensível seria uma grande qualidade, talvez até a maior de todas. Infelizmente, no mundo de hoje, o termo sensível começou em alguns meios virar até um tema de zombaria, de ironia. Ah, ela é muito sensível, sensível demais, qualquer coisa machuca ela. Certo? A gente pode olhar que pessoas sensíveis demais, elas se machucam muito mais fácil. Elas se magoam muito mais fácil. Elas podem ser influenciadas e elas podem ser, digamos assim, afetadas muito mais fácil. Então, o que eu quero analisar no tema de hoje? Em primeiro lugar, será que existem dois tipos de sensibilidade? Ou será que a mesma sensibilidade, ela implica algo bom e algo ruim? Então uma pessoa muito sensível, ela terá pontos muito positivos, mas simultaneamente ela terá muitos pontos negativos. Para a gente poder entender isso, fazer um lechaim com todos nós, para a gente poder sentir isso aqui um pouquinho, para ter um pouco mais de sensibilidade. Prestem bem atenção. Eu falei na última aula que tem um filósofo da moda, Alain de Botton, ouviu falar? Está no Brasil, inclusive. E ele é muito contra o romantismo. Ele é muito realista, se não pessimista. E ele acha, eu contei para vocês na última aula, que essa visão muito romântica da vida estragou muitos relacionamentos, estragou muito a maneira das pessoas se relacionarem. Por quê? Porque quando a pessoa ela é muito utópica, quando a pessoa ela sonha demais, ela fantasia demais, ela acaba se decepcionando, porque ninguém é perfeito, certo? Não tem relacionamentos perfeitos e assim por diante. Então ele está muito nessa linha mais realista de encarar a vida como um grande business, assim que eu entendi dele, entendeu? Olha a coisa mais direta. Por que você casa com alguém? É um contrato social, certo? Você está lá, por algum motivo você achou que vale a pena você compartilhar a tua vida com alguém, você entra no business, o business pode dar certo, o business pode dar errado, mas não passa disso. Eu vejo que essa linha dele, e eu concordo com ele em muitos aspectos, porque eu acho que o romantismo hollywoodiano e outros tipos de romantismos da nossa geração passada, eles realmente foram muitos ilusionários e até mesmo muito fantasiosos. Mas a gente falou na última aula que existe o romantismo kasher, o romantismo positivo. Eu não vou entrar hoje sobre esse tema. Mas eu queria ver a mesma coisa, a sensibilidade. Eu quero falar uma coisa para vocês com dor no coração, de verdade. Eu sou professor. Fala, Ian, como que você tá? Compartilha com a gente. O Ian é uma pessoa muito sensível. Qualquer coisa alegra aí. Ian, faz lechaim. Sabe o que acontece? Eu vejo as crianças hoje, eu dou aula em escola, e eu percebo que está na moda virar insensível. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Existe uma modinha que quanto mais você mostra que você não está nem aí com nada, nem ninguém, melhor você é. Você é uma pessoa forte, certo? Você é uma pessoa de... Você é desapegado, você é liberal, você não sente ciúmes, você não tem compromisso com nada. Uau, que pessoa evoluída, certo? Uma pessoa muito evoluída. Mas eu não sei se vocês percebem que esse nível de evolução que a modernidade de alguns ambientes estão pregando, elas necessariamente levam a uma grande insensibilidade. Eu não sei se vocês concordam comigo. Porque como é possível uma pessoa ser tão desapegada assim? Como é possível uma pessoa realmente viver uma vida
de tal maneira que ela é tão de boa que ela não está nem aí com nada. Então, ou que ela está drogada, desculpa falar a verdade, ou que ela está drogada, ou que ela está anestesiada, ou que ela está tão fria e bloqueada emocionalmente que realmente ela não se envolve com mais nada nem ninguém. E aí ela pode se envolver com todo mundo. Se você não está nem aí com ninguém, todo mundo ou ninguém é a mesma coisa. Deboísmo. Oi? Deboísmo. Esse é o nome que estão se usando? Não sei. Deboísmo, chamam o Felipe. Hoje eu vi que está na moda uma nova vibe que se chama... Como que chama isso? Mais moderna que o poliamor. Poliamor já é coisa de velho. Você vai me ajudar? Pansexual. Pansexual. Quem sabe aqui o que é uma pessoa pansexual? Vê que eu tô mais moderno que vocês. Oi? Você ama tudo e todos. Entendeu? Não é que eu gosto de homem e de mulher. Bissexual já é uma coisa do passado. Você tem que ser pansexual. Pansexual quer dizer eu amo criaturas. Qual que é a diferença? Eu estou querendo mostrar para vocês que aquilo que está começando a virar hoje um sinal de evolução e de liberdade, talvez seja uma perda da própria sensibilidade humana de diferenciar as especificações de cada criatura. Então o que eu quero analisar na aula de hoje com vocês? Não tem a mínima dúvida que ser uma pessoa sensível é algo fenomenal, é algo bom, mostra a espiritualidade de uma pessoa. Por outro lado, alguém muito sensível claramente se machuca mais. Pessoas muito sensíveis começam a se isolar, começam a ficar sozinhos, começam a não querer comparecer a ambientes públicos. Por quê? Porque eles têm medo de se machucar. Então talvez a sensibilidade exagerada, ela pode ser uma coisa ruim também. Então eu quero hoje procurar com vocês na Torá, onde a gente pode encontrar uma resposta para esse dilema. Sensibilidade, ser ou não ser? Ser uma pessoa sensível, obrigado, ou não? E eu queria trazer para vocês uma das histórias mais lindas da Torá que nós estamos lendo essa semana na Parashat Vayeshev. A história de José. Pessoal, sabe quem foi José? José foi o filho queridinho do papai. Ele foi o 11º filho de Jacó, da sua esposa preferida que se chamava Raquel. Ele nasceu na velhice de Jacó. E ele era realmente um filho protegido do papai. Mas além dele ser protegido, ele tinha muitas outras características interessantes que a gente não encontra em outros heróis da Torá. A Torá faz questão de dizer que Yosef era muito bonito. É o único homem da Torá sobre o qual se diz que ele era bonito. Muitas mulheres se enfatiza a beleza delas na Torá, mas o único homem que a Torá fala que ele era muito bonito, Yosef. Todas as meninas do Egito, como veremos depois, davam em cima dele. Não era fácil. Além disso, o pai dele deu uma roupa especial. Ele gostava de se vestir bem. Ele gostava de estar na moda. Todos os filhos ganharam uma túnica, um manto, sem cor, branco. O Yosef, como teve até em São Paulo a peça, alguns anos atrás, não sei se alguém assistiu, José e seu manto Technicolor. Ele ganhou uma roupa colorida. Ele foi o primeiro designer de moda, certo? Ele foi o primeiro estilista da história. O pai dele deu para ele Ketonet Passim, uma roupa com listras coloridas. E além disso, Yosef, ele era um grande sonhador. Está escrito na Torá que Yosef, ele sonhava muito, ele tinha muitos sonhos, e ele sonhou que ele seria o líder dos irmãos. Ele teve 2 sonhos, eu não vou entrar agora nos detalhes, mas que os irmãos se curvariam para ele no futuro. Os irmãos ficaram extremamente irritados com Yosef, tanto porque ele era protegido pelo pai, e também porque ele se vestia bem, e também porque ele era mais bonitinho, e principalmente porque ele era muito sonhador. Sabe o que os irmãos faziam? Pastores de rebanho. Os irmãos trabalhavam com animais. Os irmãos eram pessoas muito elevadas, mas eles estavam o dia inteiro na mão na massa. Eles estavam ralando, eles estavam sendo pastores de animal.
O Yosef era mais delicado, digamos assim. Belo dia, os irmãos resolvem fazer um plano diabólico. E eles jogam o Yosef, o José, num poço. E eles resolvem matar o José. No final eles se arrependem, eles falam, não vamos matar, vamos vendê-lo para o Egito. Ele é vendido para uma caravana de ismaelitas, que depois venderam ele para uma caravana de midianitas. E finalmente José chega no Egito, e ele é vendido como escravo para um homem chamado Potifar, que era o açougueiro do Egito. Ele cuidava dos animais para serem abatidos no Egito do faraó. Um homem muito rico. Tenta se colocar na posição de Yosef. Tenta se colocar na posição de Yosef. Um menino extremamente sensível. Um menino extremamente mimado. Um menino extremamente sonhador e artístico. Ele vira um escravo do açougueiro. Presta bem atenção no que eu estou falando. Vocês acham que é fácil? Nos dias de hoje, no mínimo, o que diriam sobre Yosef? Sofreu bullying dos irmãos, certo? Foi jogado no buraco. Coitadinho do Yosef, coitadinho. Ele foi jogado. O mínimo que ele tem direito é, em primeiro lugar, certo? Ele tem direito de ir, como chama aquilo lá, na polícia das crianças, como chama lá aquilo? Direito de... Não, ninguém sabe português aqui? Achei que era só eu. Proteção à criança e adolescente. Estatuto da criança e do adolescente. O cara vai reclamar. Pô, meus irmãos, certo? Adolescentes, todo mundo menor de idade, tentaram me matar. Eu quero mostrar pra vocês a mentalidade, como alguém pensa. Segundo lugar, o cara pode ficar bravo com Deus. Vocês concordam? Podia ficar bravo com Deus. Deus, como você me apronta uma dessas? Não é isso que a Torá fala. José chegou no Egito e ele virou o escravo mais importante do Potifar. Urashi conta que além disso tudo, Yosef era muito vaidoso. Yosef, ele era muito vaidoso. E ele ficava se penteando, ele penteava o cabelo. O primeiro caso que eu aprendi a Torá. Hoje diriam que José era metrosexual. Ele gostava de se embelezar. E enquanto ele era escravo, ele foi muito assediado pela esposa do patrão dele, do Potifar. E ele negou, ele não cedeu à tentação. E por causa disso ela acusou ele de assédio sexual. De novo, uma coisa que está bem moderna no tempo de hoje. Só que foi uma acusação falsa, porque na verdade ela queria ter uma relação com ele e ele não quis. E ele foi jogado, sabe aonde? Na prisão. 12 anos Yosef ficou na prisão injustamente por não ter cometido assédio sexual contra a esposa do seu patrão. Você poderia pensar que agora o José, o mínimo que ele tem que fazer é se suicidar. Vocês concordam comigo? O mínimo, mínimo. Diz a Torá, não. Yosef se deu bem com todos os presos e ele teve muito sucesso na prisão. É o primeiro lugar que a Torá usa a palavra sucesso, foi sobre José. Ele teve muito sucesso como escravo, ele era o chefe dos escravos e depois da prisão, ele era o líder dos presos. Eu contei para vocês que uma vez eu fui visitar um judeu que está na prisão. E ele me contou que na prisão brasileira, no sistema penitenciário brasileiro, vocês acham que é a polícia que manda, mas vou contar para vocês um segredo. Não é a polícia que manda. Saúde. É o PCC. Como funciona lá? Os guardas ficam bem de boa, ficam na dele. E quem decide o que acontece com os presos são os próprios presos, tem toda uma organização. Tem o piloto é o chefe da prisão, Yosef era o piloto da prisão dele. Depois você tem o copiloto, eles que decidem quanto café cada um ganha de manhã, quanta manteiga você vai botar no pão. Não é uma coisa fácil não. José virou o chefe da prisão. Presta bem atenção. E agora vem uma cena que para mim é uma das cenas mais importantes da Torá, que poucas pessoas dão atenção. Yosef tinha colegas dentro da prisão.
Um era o padeiro, que foi preso porque encontraram uma mosca no pão do rei. Uma pedra, desculpa. E outro era o garçom, porque encontraram uma mosca no vinho do rei. Yosef interpretou o sonho dos dois, que um ia morrer e o outro ia voltar, o garçom ia voltar a ser o garçom do rei. Mas tem uma parte aqui que vocês, quando leram a Torá, não prestaram atenção. Presta bem atenção, é um pequeno detalhe, mas nos pequenos detalhes tem a essência da história. Yosef acordou de manhã na prisão, depois de quase 20 anos longe de casa, abusado por tudo e por todos. E ele vira para os dois colegas de cela dele e fala, me dá vontade até de chorar quando eu falo isso. Lama pneichem raim hayom. Por que vocês estão com essa cara feia hoje? Qual é o tamanho da sensibilidade de um ser humano preso há quase 10 anos? Olhar para os colegas dele na prisão, por que tua cara está feia hoje? Como por quê? Porque eu estou preso aqui faz 10 anos? Claro que eu vou estar com cara feia. Não! Uma pessoa sensível, ela vira para o seu irmão, ela vira para o seu colega, ela fala, por que hoje você está deprê? Por que hoje você está triste? Isso não é o Dudu que está falando, não são comentaristas. Isso está literalmente na Torá. José virou para eles e falou, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão mais tristes hoje? E os dois responderam, José, nós tivemos um pesadelo ruim. Cada um contou o seu pesadelo. O Yosef interpretou o pesadelo deles. Ele acertou. E alguns anos depois, quando o faraó, estou resumindo a história, quando o faraó teve aquele famoso sonho das 7 vacas gordas com as 7 vacas magras, ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Aí lembraram, parece que tem um judeu que está preso lá na prisão, que ele sabe interpretar sonhos. José saiu, tomou banho, se arrumou, interpretou o sonho do faraó, falou que haveriam no Egito 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Faraó, guarde dinheiro e comida nos 7 anos de fartura, para você não passar fome e o Egito não passar fome nos 7 anos de pobreza. Bem-vindo, meu querido amigo Yehoshua Levi, meu grande amigo e colega, que está presente aqui na nossa aula no Instagram. Pessoal, presta bem atenção. José foi escolhido para ser o primeiro ministro do Egito, vice-rei, o segundo homem mais importante do Egito. Ele sabia que ele ia chegar lá? Como Yosef chegou lá? Como José chegou nessa situação? Sabe por quê? Porque ele sempre foi um rei, ele sempre foi um ministro. Ele nunca baixou a cabeça, ele nunca teve pena dele mesmo, ele nunca pensou na prisão, que droga que a vida fez comigo. Ele nunca pensou, olha o bullying que eu sofri dos meus irmãos, para de se achar coitado. A tua vida é uma só, é essa que você está vivendo. E o José, ele sabia que aonde ele estava, ele dava o melhor de si. Mas o principal que eu quero falar, a sensibilidade desse homem. Ele se preocupou com os colegas de prisão, por isso ele conseguiu sair. Mas ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar, isso aqui eu já falei para vocês outra vez. Lechaim, Lechaim. Graças a Deus estamos com 140 pessoas online. Obrigado pela, como fala isso? Audiência, pela participação de todos também que estão comentando. Agora eu quero falar uma coisa super importante para vocês. Yosef, o que você vai esperar de uma pessoa que sofreu pra caramba? Vamos falar a verdade, vai. O cara sofreu bullying, quase morreu, foi injustiçado, foi acusado de assédio falsamente, ficou na prisão 12 anos. O mínimo que esse cara precisa virar é um coração de pedra. Concorda? Ele teve um bom narcisismo na infância. O pai, ele era o filho favorito do pai. Ele foi esperado. Vamos ter aqui um psicólogo, Rubens, que daqui a pouco vai explicar pra gente. Obrigado, Rubens, por ter vindo bem hoje. Não é por acaso, mas vou fazer a pergunta primeiro. Minha pergunta é boa, não é? A pergunta é: o que você vai esperar hoje em dia, na nossa era do ressentimento, certo? De uma pessoa que sofreu tanto assim, pra ter sobrevivido. Ele virou um coração de pedra.
Ele virou uma pessoa indiferente, ele virou uma pessoa sarcástica, ele virou uma pessoa irônica, e aí ele conseguiu. Vamos continuar a história. Belo dia, quem aparece no Egito? Quem aparece no Egito? Os irmãos de José. Aqueles 10 irmãos que venderam e jogaram ele no poço. Tinha fome na terra de Israel. E os irmãos vieram comprar comida e nem sonhavam que o líder do Egito era o irmão dele. Achavam que o Yosef já tinha morrido faz muito tempo. Achavam que o Yosef já tinha morrido faz muito tempo. Eles chegam lá, não reconheceram seu irmão, porque o irmão era pequeno quando saiu de casa. Você está ouvindo? Mas o Chaim, você não está entendendo nada. E ele estava lá numa boa. E ele reconheceu os irmãos, porque os irmãos eram mais velhos já. Em primeiro lugar, o Yosef ele teve a sensibilidade de não maltratar o irmão, mas de ensinar uma lição para os irmãos. Ele queria mostrar para os irmãos como eles eram insensíveis. Sabe o que ele fez? Ele colocou um copo na mochila do Benjamim, que era o filho menor, que era o irmão dele menor. E depois acusaram o Benjamim de ter roubado o copo. E ele falou, eu vou precisar prender o Benjamim. Os irmãos, pela primeira vez na vida, se sensibilizaram e falaram, isso está nos acontecendo porque a gente vendeu o nosso irmão na nossa infância. E a gente não pode deixar acontecer isso aqui de novo. A gente não pode deixar isso aqui acontecer. Até que Judas, Yehudá, meu nome em hebraico, que foi o líder dos irmãos, era o quarto filho, ele chegou para José e falou, não, você não vai prender o Benjamim, pega eu no lugar, deixa eu ficar preso. Agora que eu quero contar para vocês a parte mais importante de toda a minha aula de hoje que eu queria chegar. Calma aí, Yehudá. Sabe quantas vezes aparece na Parashá, nas próximas porções, que José chorou? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Yosef chorou quando ele viu os irmãos pela primeira vez. Ele foi no quarto, escondido, e chorou. Yosef chorou quando ele viu o irmão Benjamim pela primeira vez. Yosef chorou quando finalmente ele se revelou. Está escrito, Lo yachol Yosef leitapek. Ele não conseguiu resistir e ele se revelou para os irmãos. E ele chorou tão alto que o Egito inteiro escutou que o primeiro-ministro estava chorando. Hoje em dia falam, macho não chora. Maior mentira. Tem 2 tipos de choro. Tem aquele choro covarde da seleção brasileira no 7-1. Eu não vou falar desse choro. Sabe que muita gente criticou, o cara não treinaram, não jogaram bem, fica depois chorando no campo. Não vamos entrar, né? Não é isso que é choro. Choro não é ficar com dó de você mesmo. Choro é pra gente grande. Choro é pra quem tem estrutura para ser sensível. Presta bem atenção. Yosef Atzadik foi a pessoa que mais aparece na Torá que chorou. Ele tinha um coração mole. Quando ele abraçou o seu irmão Binyamin, que era o irmão de mãe, o único irmão de mãe dele, está escrito que cada um chorou no ombro, no pescoço do outro. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Yosef era sensível ou não era? Talvez era a pessoa mais sensível da Torá. Todos os detalhes que falamos até agora, desde que ele era pequeno, ele continuou uma pessoa extremamente sensível. Agora eu pergunto para vocês, ele era fraco? Ele era frágil? Duvido. Ele resistiu a tudo. Passou todos os desafios, todos os obstáculos, como ninguém. Ele foi esperto. Ele conseguiu vencer e superar situações que ninguém conseguiria. E mesmo isso não tornou ele amargo. A vida não deixou ele ficar uma pessoa amarga. A vida não bloqueou as emoções dele. A vida não deixou ele parar de chorar. Porque quando alguém sente o outro, ele chora. Eu quero me focar um pouco nisso agora. O que é o choro? Lechaim, pessoal. Se Deus quiser, quem dera que a gente chorasse mais. Chorar não é por tristeza. Ilana sabe chorar. Sabe o que é chorar? Vamos pensar bem. Por que uma pessoa chora? A Torá fala que Yosef chorou várias vezes.
O choro, pessoal, de acordo com a Kabbalah, é a expressão mais pura do coração de uma pessoa. Eu vou explicar para vocês por quê. Existem várias formas de uma pessoa se expressar. Se eu dou uma aula, por exemplo, eu estou expressando-me racionalmente, intelectualmente, verbalmente. Até mesmo um artista, que já é uma pessoa mais transcendental, ele quer expressar emoções. Às vezes ele quer expressar o próprio inconsciente. E por isso ele não encontra palavras racionais. E ele usa a arte para se expressar através de um quadro, através de uma pintura, através de uma música, através de uma composição, de um poema, de uma peça de teatro, de um filme. Mas ainda tem uma limitação. Por quê? Porque mesmo a arte, ela tem uma definição. Tanto é que as artes, elas são estudadas, elas são definidas, tem vários estilos artísticos, tem vários estilos de representação e assim por diante. O choro não. O choro é a expressão mais pura da alma de uma pessoa. É quando ele não aguenta, é quando ele não tem como se expressar, é quando ele não tem para quem apelar, ele já não sabe com quem falar, aí ele chora. Esse é o choro verdadeiro. O choro é a expressão pura quando você não encontra uma outra forma de expressar a tua própria essência. Isso é o choro. Os sábios no Talmud dizem uma coisa maravilhosa. Tem vários portões lá no céu. Tem os portões das rezas, das orações. Tem os portões das súplicas. Tem os portões dos jejuns, pessoas que jejuam para Deus. Tem os portões da caridade, pessoas que ajudam o próximo. Tem momentos que todos esses portões estão fechados. Diz o Talmud: Sharei dmaot einan ninalim. Os portões das lágrimas nunca são fechados. Deus nunca fica frio perante as lágrimas de um ser humano. Lágrimas verdadeiras. Quando uma pessoa chora, isso é uma expressão tão pura, tão verdadeira da essência da alma, que quebra todas as barreiras. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acho que nessa história do Yosef a gente vai ter talvez uma resposta para o conceito da sensibilidade. E algo muito prático e atual que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Eu acho que é algo que a gente pode... Muita gente nessa semana, eu fiz um pequeno vídeo de 1 minuto e pediram para eu abordar mais esse tema, e por isso que eu estou me prolongando. Existem 2 tipos de sensibilidade. Existe a sensibilidade que vem da força, e existe a sensibilidade que vem da fraqueza, da fragilidade. Existe, meu querido amigo Johnny Hazel, seja bem-vindo, Lechaim. Existem pessoas, presta bem atenção na diferença, elas são praticamente contrárias. Existe aquela pessoa que ela se acha sensível. Eu estava lendo um artigo muito interessante. Tem pessoas que só conseguem chorar no cinema. No cinema. Vai no filme, assiste aquele filme romântico, não sei o que lá das estrelas, não sei o que lá. Começa a chorar, chorar, chorar. Na vida real é um grosso, mas no cinema chora. O que aconteceu? Eu quero mostrar. Existe uma sensibilidade que é uma fuga da tua vida. Existe uma sensibilidade que a pessoa quer se achar fofinho. Vou falar bem claro. Ele quer ter pena dele mesmo. Ele quer se achar frágil. Ele quer ter pena da sua situação. Ele faz uma fantasia de sensibilidade. Olha como eu sou sensível. Todas as pessoas me machucam. Como essas pessoas são duras. Como essas pessoas são frias. E essa pessoa acaba se isolando dos relacionamentos. Se isola dos outros. Porque afinal ele é muito sensível. Para de se achar sensível. Se achar sensível não é ser sensível. Isso é um conceito da Hassidut muito importante, que eu quero falar agora. Não idolatrar. A base do judaísmo... Desculpa. A base do judaísmo, como eu sempre falo, é não fazer idolatria. O judaísmo inteiro é uma coisa só, não fazer idolatria. Não é para idolatrar suas emoções. Uma pessoa que idolatra os seus sentimentos é como qualquer idolatria.
Uma pessoa que ela fica falando, ai, mas eu sou tão sensível, eu sou tão romântico, sou tão sentimental. Para com esse sentimentalismo barato. Até no cinema, eu não sei se vocês acompanham críticas do cinema, mas a gente sabe que, eu não sei se vocês olham, mas os críticos de todo mundo gosta de um cinema que mexe com as emoções, é uma coisa boa. Mas existem alguns filmes que eles chamam sentimentalistas. O que quer dizer? O cara apelou, certo? O cara exagerou e ele fez um sentimentalismo barato. É muito fácil ficar emocionando pessoas através de mostrar cenas muito dramáticas, muito drásticas, porque isso não é uma sensibilidade real. Isso é ter pena de você mesmo. Às vezes a pessoa vai no casamento de alguém, tem gente que chora em todo casamento, certo? Todo casamento. Aí você fala, uau, como ela é sensível. Vamos ver. Tem gente que chora porque é muito próxima da noiva, é parente da noiva ou do noivo, então realmente sente, né, uma emoção muito forte na hora. Mas tem muita gente, né, tem muita menina que está lá olhando e fala... Queria ser... Exatamente, a Shara tirou as palavras da minha boca. Por que não sou eu que estou lá no altar, certo? E ela está lá chorando, todo mundo acha que ela está muito sensível. Ou às vezes a pessoa pensa e começa a se colocar naquela situação, né? Começa a olhar, e se fosse eu que tiver... Eu não estou criticando ninguém, não estou julgando, eu estou querendo mostrar que existe um sentimentalismo que ele vem do egoísmo. Na verdade a pessoa ela não é sensível ao outro ser humano, ela é sensível ao seu próprio ego, ela quer se achar sensível. Isso vem da fragilidade. E isso a gente precisa superar. O Yosef na Torá, José, ele mostrou um outro tipo de sensibilidade. A sensibilidade que vem da força. Só uma pessoa forte, só uma pessoa com autoestima, só com uma pessoa com muito segurança e autoconfiança, ela pode chorar de verdade. Sabe por quê? Porque ela é desapegada. Ela aprendeu a desapegar de si mesma. Só alguém que se desapega de si mesmo consegue sentir o próximo. Se você não supera o teu ego, você não sente o outro, porque você está muito preso no teu umbigo. Você está muito preso em você mesmo. Como você vai sentir o outro se você está preso? Isso é a sensibilidade espiritual. Yosef, ele conseguia perceber. Ele estava ferrado, ele estava na prisão. Mas ele conseguiu olhar para os amigos e falar, por que vocês estão tristes? Muita gente fala, eu vou me preocupar com problemas do outro, eu já estou cheio de problemas. Beleza, então você é um sentimentalista, você tem muita dor de você mesmo. Yosef, ele era uma pedra. Ele era uma rocha. Ele superou as maiores dificuldades da vida. Por isso ele era sensível. Por isso. Porque ele era tão forte que ele não tinha dó de si mesmo. Então o coração dele conseguia sentir a dor de uma outra pessoa. E ele conseguia sentir o mundo lá fora. Quero contar uma história para vocês, que é uma das histórias do Rebbe mais emocionantes que vocês imaginaram. Uma vez chegou uma pessoa para o Rebbe e fez uma pergunta muito interessante, pessoal. Falou, Rebbe, o judaísmo sempre diz que o lado direito é mais importante do que o lado esquerdo, porque pela Kabbalah, o lado direito é bondade e o lado esquerdo é severidade. Tem uma pergunta. Por que o coração está do lado esquerdo? O coração, o órgão mais importante do ser humano, o órgão do amor, tinha que estar do lado direito. Por que o coração está do lado esquerdo? Uma pergunta simples e óbvia. O Rebbe respondeu para ele, você está errado. O coração está do lado direito. O coração está do lado direito. O coração está do lado direito de quem precisa de você. A pessoa que está na tua frente, a pessoa que precisa de você de verdade, a pessoa que está na sua frente, para ela, o teu coração está do lado direito. Isso poderia parecer apenas uma história fofinha do Rebbe, mas eu acho que é muito mais. O Rebbe está definindo o que é um coração. O Rebbe está mostrando para que servem as emoções. Emoção não serve para você se sentir. O coração não foi fabricado para você ter dó de si mesmo e ficar o dia inteiro pensando, uau, como eu sou sensível. Para de idolatrar as suas emoções, ao contrário. Só alguém que é capaz de se esquecer de si um pouquinho, ele consegue sentir um pouco o outro. E é isso que o Rebbe falou. O coração Hashem fabricou do teu lado esquerdo para mostrar que o coração não te pertence.
O coração é um órgão que pertence aos outros com quem você vai se relacionar. Eu vou contar mais uma pequena historinha. Eu já contei essa história, então não vou contar. Conta ou não conta? Não sei. Vou contar de novo. E com isso a gente vai finalizar. Tinha um Hassid, alguém do movimento Hassídico, que um dia ele chegou e ele estava com um primo na casa dele muito religioso, que não era muito da linha Hassídica. E o Hassid deu um beijo na boca da sua esposa. Muita gente pensa que os Hassidim não dão beijo na boca, mas eles dão, mas normalmente é escondido. E o primo, que era muito ortodoxo, virou para o primo Hassid e falou: como primo, como você fez isso na minha frente? Você não tem tzniut, você não é discreto, você não tem recato, como você deu um beijo na tua esposa na minha frente? O Rossi respondeu para ele uma resposta muito esperta, muito perspicaz. Ele falou para ele o seguinte: presta bem atenção. Você dá um beijo na tua esposa quando você está carente, quando você está precisando de um beijo. Eu dou um beijo na minha esposa quando eu sinto que ela está precisando de um beijo. Esse é o romantismo verdadeiro. Essa é a sensibilidade racídica. Presta bem atenção. Claro que ele estava a fim de dar um beijo, claro que ele teve prazer de dar um beijo, mas tem dois tipos de sensibilidades. Tem pessoas que todo romantismo, toda a sensibilidade é uma grande carência tua, é um grande vazio teu, é um puro egoísmo. Você está sentindo vazio, então você quer beijar o outro para suprir o teu vazio. Isso não é sensibilidade, isso é pena de si mesmo. O Hassid falou: sabe quando eu dou amor ao outro? Isso não é só no beijo. Quando eu sinto que o outro está precisando, eu sou sensível às necessidades de uma outra pessoa. Esse foi José, esse foi Yosef. E agora eu quero finalizar dizendo quais eram as duas características, os dois ingredientes que José usou. E por isso ele virou o primeiro ministro do Egito. E por isso ele era extremamente forte, mas ao mesmo tempo tão sensível. Presta bem atenção nisso aqui. Ele, quando estava na prisão, ele, quando estava escravo, ele poderia ficar com nostalgia. Como era bom na casa do papai, como eu sofri, como fui injustiçado. E ele fica nessas noias, pensando o que poderia ter sido. A base do judaísmo é Ashgaha Pratit, é providência divina. Se você está nessa situação, não fica pensando o que poderia ter sido. Aceita, aguenta o sofrimento, aguenta, porque essa é a única vida que você tem. Essa é a única situação que você poderia estar fazendo. Você tem duas opções. Você pode se bloquear suas emoções, ou você pode ficar mais sensível. Em outras palavras, você pode usar essa oportunidade que a vida está te dando para virar um amargado, como dizem os argentinos, sos un amargado. Você é uma pessoa amargurada. Tem pessoas, infelizmente no mundo de hoje, que quanto mais sofrimento, a pessoa se bloqueia todas as suas emoções para não sofrer mais. Dá para entender. Mas o judaísmo não pensa assim. O judaísmo fala: se a Hashem está te mandando pedra, é porque você pode aguentar. E se você aguentar, você vai se tornar uma pessoa mais forte e não bloqueada. E é isso que você fez. Ele sabia que o que estava acontecendo com ele, quando ele falou para os irmãos, ele se encontrou, ele falou para os irmãos: irmãos, não foram vocês que me venderam para o Egito, foi Deus que fez todo esse plano, porque ele sabia que ia ter fome na terra de Israel, e alguém precisava sustentar vocês e a gente, e por isso que ele me mandou. Yosef era ingênuo? E Yosef era bobinho? Não, Yosef era esperto. Eu quero falar uma coisa muito prática para vocês, trazendo para a nossa vida. Tem vezes que alguém te incomoda, tem vezes que alguma pessoa te irrita profundamente. Tem gente que você acha que faz mal para você, como se fala no mundo de hoje, pessoas tóxicas. Aí você vai lá no Instagram da tua amiga e ela fica postando aquelas frasinhas de autoajuda o dia inteiro, de motivacional, falando: afasta as pessoas tóxicas da tua vida, como se você fosse o Groise Tzadik, que os outros que são, certo? Você é o grande iluminado e os outros. Para de pensar assim, para de se achar coitado, para de ter pena de você mesmo, seja esperto. Diz o Zohar, sabe o que o Yosef fazia? Se você se incomoda com alguém, é porque aquela pessoa é importante para você.
Ela é importante para você, pro bem ou pro mal. Mas ela mexe com você. Você tem duas opções. Ou você fica irritadinho, ou você fica ressentido, ou você fica com dó de você mesmo, depois você liga para 10 amigas para contar o que aquela menina te fez. É uma opção. Ou você é esperto. Um judeu tem que ser esperto, não bobinho. E você fala, sabe qual é o único jeito de eu superar? Faz bem para aquele que te fez mal. Não existe uma vingança melhor. Aquela pessoa que está te tratando mal, vai lá e dá um presente. Vai lá e dá um beijo. Ela vai ficar tão mal. Ela vai ficar tão sensibilizada. E você vai ficar bem. Ah, Dudu, isso é egoísmo. Beleza! Seja muito egoísta então. Para, o judaísmo não é altruísta. Seja um egoísta do bem. Vai lá e devolve. Aquela pessoa, você não vai virar indiferente. Você pode fingir que você está indiferente, mas não é verdade. Aquela pessoa te irrita. Se aquela pessoa te irrita, como vai me falar meu querido amigo Rubens, psicólogo, você tem alguma coisa parecida com ela, senão ela não ia te irritar tanto. Tenta perceber o que é. E a primeira dica do Yosef é essa: para de se achar vítima da situação. Para de se achar coitadinho. Se aquilo está te acontecendo, seja esperto e dribla a situação. Sabe como? Devolve com o bem aquelas que te fizeram mal. Segunda dica de Yosef. Segunda dica de Yosef. Aproveita as oportunidades que a vida te deu. Você não pode ser o primeiro-ministro do Egito ainda? Você não pode ser o presidente do Brasil? Seja o melhor naquilo que você está fazendo. Ele podia ser o melhor escravo? Ele foi o melhor escravo. Ele podia ser o melhor preso? Ele foi o melhor preso. Claro que um dia ele vai ser o presidente do Brasil. Claro que um dia ele vai ser o primeiro-ministro. Sabe por quê? Porque ele tem cabeça de rico. Ele pensa grande. Ele sabe que ele pode ser o melhor na situação que ele está. Eu quero finalizar com vocês agora uma coisa, realmente, última coisa que eu vou falar na aula de hoje. Tem alguns casos na Torá de pessoas extremamente elevadas espiritualmente, mas que acabaram morrendo. Por exemplo, a Torá conta que os filhos de Aharon, sacerdote, sumo sacerdote, que era irmão de Moisés no deserto, eles eram tão elevados espiritualmente que eles entraram no templo sagrado, no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim. Clara, seja bem-vinda. E todos mais, Daiane, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a Nekuda agora. Sabe o que é Nekuda? Eu já expliquei para vocês. Nekuda quer dizer o ponto principal. Agora eu vou falar para vocês o ponto principal da aula toda. Os irmãos, filhos de Aharon, eles entraram no Santo dos Santos e eles resolveram que eles queriam ter uma êxtase espiritual. E eles acabaram morrendo na inauguração do templo sagrado. Foi uma coisa muito, muito trágica, muito triste. Tem 5 comentaristas que explicam por que eles morreram. Presta bem atenção. Alguns dizem que eles morreram porque eles entraram nus. Eles entraram pelados dentro do Kodesh HaKodashim. Outros dizem que eles não eram casados. Outros dizem que eles não tinham filhos. Outros dizem que eles não respeitaram e não perguntaram, não pediram permissão para Moisés, que era o líder da geração. Outros dizem que eles entraram bêbados dentro do santuário. Vocês conseguem ver a relação entre as 5 coisas que eu falei agora? Só uma pessoa sensível sabe que eu falei a mesma coisa. Espera mais um minuto. 5 coisas, 5 explicações diferentes é a mesma Nekuda. Qual é? Eles queriam, sabe o que? Freedom, liberdade. Eles acharam que a melhor forma de você se conectar com a espiritualidade é sensibilidade total. Tinha grupos nos Estados Unidos e na Índia tem que eles acham que tem que fazer meditação pelado. Por quê? Porque a roupa é uma coisa capitalista, certo? É uma coisa que limita. Então o que eles fizeram? Eles achavam que uma pessoa que fica sem compromisso nenhum, sem esposa, sem filhos, sem roupa, bebida para ficar sem juízo também, e depois também sem pedir permissão, eles achavam que isso era a maior espiritualidade de todas. Diz a Torá e diz a Kabbalah, a alma deles não aguentou e de tanta êxtase eles morreram. Eles tiveram uma overdose espiritual e isso não foi considerado kasher. Deus não ficou feliz com eles. Por quê? Isso que eu quero mostrar para vocês. Eles foram tão sensíveis que eles morreram.
eles não tiveram estrutura. E é isso que eu quero passar na aula de hoje. O judaísmo todo é uma coisa só. Você precisa ser forte para poder ser sensível. Você precisa ter uma estrutura muito firme para você poder chorar. Sabe por que as pessoas hoje não querem chorar? Porque elas têm medo de morrer. As pessoas têm medo que se elas vão chorar de verdade pela dor que tem no fundo do coração, eu não vou aguentar. Então é melhor eu ser uma pessoa fria, é melhor eu ser uma pessoa pedra, porque pelo menos eu vou fingir que eu sou forte. Para ser sensível precisa de muita estrutura. Eu vou finalizar com as palavras do Alter Rebbe, que é o dia da redenção de hoje, do fundador de Chabad, 19 e 20 de Kislev. E ele fala uma coisa fenomenal sobre o judaísmo. Muita gente pensa, que as 613 mitzvot, os 613 mandamentos, são 613 canais para se ligar com Deus. Eu coloco o tefilim, eu me ligo com Deus. Eu como kasher, eu me ligo com Deus. Eu ponho o tzitzit, eu me ligo com Deus. Eu faço um lechaim, eu me ligo com Deus. Lechaim. Vem o Alter Rebbe e fala, não, está escrito no Zohar, na Kabbalah, que as 613 mitzvot, os 613 mandamentos bíblicos, são as roupas da alma. São as roupas da alma, são as proteções da alma. O que ele quis dizer? Com isso eu vou finalizar, mas prestem bem atenção antes de vocês gritarem Yó comigo, que vai ser o nosso novo, como chama isso? Grito de guerra. Presta bem atenção, tem que ser positivo. Yó é sim, em Yiddish polonês. Deus está em todo lugar, falou o Alter Rebbe. Você acha que é o judaísmo que te liga com Deus? Você acha que são as mitzvot que te ligam com Deus? Não! Deus é tudo! Deus está nas plantas, Deus está no teu coração, Deus está no ar, Deus está no universo. Mas se Deus se revela, a luz é tão forte que a gente não consegue aguentar. A gente ia chorar o dia inteiro. Sabia disso? Se você visse Deus, Deus é tão gostoso. Desculpa falar essas palavras. Deus é tão emocionante. Isso que a gente tem que começar a ver. Em Yiddish você fala Geschmack. Tem um versículo dos Salmos do rei David que fala Ta'amu uru ki tov Hashem. Experimenta e veja que Deus é bom. Deus é gostoso. A gente acha que tem prazer. Deus não é para ter medo de Deus. Deus não é uma coisa ruim. Deus não é para ter temeroso. Sabe o que é Deus? Deus é o maior prazer do mundo. Se a gente sentisse esse prazer, a gente ia ficar tão vulnerável, tão frágil, que a gente morre. É isso que aconteceu com os filhos de Aharon. Por isso a Torá fala, para você conseguir sentir Deus, você precisa de roupas. Você precisa de um óculos de sol. Você precisa de estrutura. A vida judaica, que tem tantas regras, tantas restrições, é uma estrutura física para você conseguir aguentar a conexão com Hashem, para você conseguir aguentar a sensibilidade. Por isso tem tantas regras, como se comportar, como se disciplinar, como conduzir o teu dia a dia. Não porque o judaísmo quer te limitar, não porque o judaísmo quer tirar a sua liberdade, não porque o judaísmo quer que você não tenha prazer, ao contrário, porque para uma pessoa ser sensível, ele precisa ser muito forte. Então eu desejo a todos vocês, a todos nós, que a gente aprenda com Yosef Atzadik, que foi o homem mais forte da história e ao mesmo tempo o que mais sabia chorar, o mais sensível de todos, e que a gente possa perceber que força e sensibilidade não são contraditórios, justo pelo contrário, e que a gente tenha força, estrutura, autoestima, autoconfiança o suficiente para chorar bastante, não por coisas ruins, mas para chorar de emoção, para chorar de conexão, para chorar de alegria. Lechaim, lechaim.